Glórias a Deus. Vou chamar aqui a diaconisa Carla, que estará compartilhando conosco uma palavra nesta noite. Glórias a Deus. Quero que você estenda as mãos para cá. Pai, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Pai, nós te agradecemos porque a tua bondade, Pai, tem nos alcançado, o teu favor, a tua graça. Isso tem nos impulsionado, Senhor. Isso tem nos levado, Senhor, a lugares que nós nunca nem imaginamos, ó Pai. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor use a tua filha para falar conosco através da tua palavra. Unge os seus lábios, ó Pai. Unge, Senhor, tudo aquilo que ela for falar, ó Pai, nesta noite, ó Pai, que seja do trono dos céus, do teu coração, transferido aos nossos corações. Espírito Santo, peço que encoraje, capacite ela nesta hora. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. O pastor aqui, dando os recados e falando sobre fé, eu falei, meu Deus, ele já falou tudo que eu ia ministrar, mas amém. Creio que é o Espírito Santo testificando, Hoje é o encontro de fé, então vamos falar sobre fé. Vamos abrir lá em Hebreus 11. Versículo 1. Diz assim, é um versículo bem conhecido, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, aquilo que nós não estamos vendo é a fé. Se a gente continuar crendo, porque semana passada eu conversava com uma irmã e eu falava que quando a gente está passando por processos, muita gente chega e fala, mas faz assim, ora, busca, sendo que a gente está fazendo. E esperar aquilo que a gente não está vendo, não tem a ver com o tempo. Não é porque Deus prometeu que a gente está no processo que vai acontecer rápido. E essa semana eu também falava com uma outra irmã que também está passando por um processo, e eu falei, eu não vou desejar para você, profetizar, ministrar sobre sua vida, nada, só a paz do Senhor. Para que você consiga passar por esse processo crendo. Porque é isso que aqui a palavra está dizendo, que é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A gente não está vendo ainda o nosso milagre, aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que a gente clama e chora aos pés do Senhor. Mas, volto a dizer, não tem a ver com o tempo. Se não chegou, continua crendo, porque vai acontecer. A Bíblia, ela é resumida de tudo que aconteceu. Porque se a gente for olhar Abraão, chamado pai da fé, quando Deus o chamou, no capítulo 12 de Gênesis, ele tinha 75 anos. E com quantos anos ele foi pai? Aos 100. Ou seja, passaram 25 anos. E ele continuou crendo. O filho dele, Isaac, o filho da promessa, acho que são do 19 ao 24, 5 capítulos, que diz que ele se casou com Rebeca, ele tinha 40 anos. E no versículo 24 fala que aos 60 anos, os filhos dele nasceram, Esaú e Jacó. Então a gente olha às vezes a Bíblia e fala, nossa, mas foi rapidinho. Mas será que durante esse processo ele não chorou? Ele não temeu? Então, às vezes, a gente se olha e quando vem, mas você tem que fazer isso, fazer aquilo, e às vezes a gente pensa, meu Deus, será que eu estou em pecado? Será que eu estou fazendo errado? Mas eu creio que esses homens que estão lá na galeria da fé, dos heróis da fé, eles também choraram. Eles também questionaram. Mas se a certeza não sair do nosso coração, ela acontece, porque fala que é a certeza das coisas que não vemos. Quando Deus chamou Abraão para sair, ele estava vendo a terra? Não. A Bíblia diz que Deus falou para ele, eu te mostrarei a terra. E ele foi. Ele tinha certeza de que se era Deus falando com ele não ia mandar para um lugar ruim. Era coisa boa e ia acontecer.
A mesma coisa com Isaac. Deus pediu Isaac para ele. Ele poderia questionar, Senhor, mas o Senhor falou que eu seria pai de muitas nações, que a minha descendência seria muito grande. E como que eu vou sacrificar o meu filho? Eu não estou vendo esse futuro, então. Mas o que aconteceu? Ele foi obediente. Isaac também foi obediente, porque ele ia com o pai dele sacrificar. Ele sabia como era o sacrifício, mas ele se deitou no altar. Porque ele cria na promessa que tinha sido feita para o pai dele. Então, mesmo que a gente não esteja vendo neste momento, a gente tem que o quê? Continuar crendo. E essa noite eu quero falar, né, sobre o que é fé, a fé que agrada a Deus, a fé que desagrada a Deus e a fé sem obras. Essa semana uma irmã foi lá em casa, mas já estava preparada a palavra, e ela falou, eu estou só na fé, eu não estou com obras. E às vezes a gente está assim, né? Não está conseguindo enxergar aquilo que Deus prometeu, não está visível aos nossos olhos. Mas é no invisível mesmo, é na certeza do que Deus prometeu que a gente tem que continuar firmado. É a certeza, né? Porque a Bíblia é bem clara. No versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Mesmo que a gente esteja cansado, mesmo que a gente esteja sem forças, o que a gente tem que fazer? Continuar crendo. Às vezes a gente vai parar e pensar, Senhor, mas será que é assim? E aí, de repente, você pode olhar para mim e falar, Carla, é fácil você falar isso. Você está na igreja, seu marido está na igreja, suas filhas estão na igreja, vocês estão servindo. Mas a gente que serve lá no encontro, a gente também passa, toda vez que a gente vai servir, a gente passa pelo encontro. E a pastora Nilce, a esposa do pastor Machado, pastora Nilce, ela me abraçou ali, que ela é bem carinhosa, mas ela não sabia nem quem eu era, acho que nem sei se já tinha me visto lá, e pegou meu crachá e olhou, eu falei, Carrapato. Aí ela, você que é Carrapato? Aí, porque assim, o Adriano, ele conversa com todo mundo, eu já sou mais tímida, mais reservada, então assim, realmente ela nunca tinha conversado comigo. E ali, a pastora já tinha me falado que ela é uma grande mulher de Deus, que só assim dela conversar, você já sente a presença e é ministrado. E ela só me abraçou assim, ficou fazendo assim no meu braço, e ela falou, vocês são bênção. Aí eu já comecei a chorar. Eu falei assim, mas eu já sofri muito com o Adriano. Porque eu já falei aqui, ele foi para a igreja antes de mim, né? Quando a Duda tinha 1 ano, e eu, assim, aquela mulher sábia, né, para não ser o contrário, chamei ele para o kardecismo, queria tirar ele da igreja. E aí, 1 ano depois eu fui, ele ficava, ia, mas quando a Sofia nasceu, aí ele se afastou mesmo, chorei muito, sofri muito. E aí, até voltando, eu falei para ele no carro, ele falou, mulher, mas parece que eu era um bandido. Não, não é isso. E glória a Deus que hoje eu vejo a diferença. Pior se fosse o contrário, né? Se eu falasse, lá no passado ele era um homem de Deus e agora está desviado. Não, foi o contrário. E eu gosto de sempre falar que eu vejo a mudança nele. Eu vejo ele em casa, orando. Ele trabalha em casa, orando, buscando, se preparando quando vai ministrar. Então, não é porque a minha família está aqui hoje que sempre foi fácil. Já ouvi muita coisa que ele falou e que me chateou muito, mas eu esperei. A Duda completa 13 anos, a Sofia completa 13 anos esse mês de junho. Ou seja, ele não estava na presença de Deus. Quando a gente mudou aqui para Mongaguá, ele ia na igreja, no outro ministério que a gente ia, mas ainda era assim. E foi aqui, na missão apoio, que ele se firmou. Foi aqui que eu percebo que verdadeiramente ele se converteu para a glória de Deus. Então, não é que eu estou falando da boca para fora e nunca vivi.
essas coisas. Suas filhas. Também já tive muitos anseios. A Duda já passou pela adolescência, a Sofia tá. Mas eu continuo crendo que fiel é Deus que me prometeu. E Ele não prometeu só para mim. A gente pode não estar vendo, pode ser um marido, pode ser um filho. Nesse momento a gente pode não estar vendo, mas vai acontecer. A certeza daquilo que nós não estamos vendo. É ter certeza. Está difícil, Carla, eu choro. Continua crendo. Mesmo difícil, Deus está com cada um de nós. E é o que eu falei, a gente olha a Bíblia, é tudo muito rápido. E a gente às vezes pensa, mas e por que comigo está demorando? 20 anos demorou para Isaac, 25 para Abraão. 3 que a gente está aqui, 10 anos, demorou para mim. Mas a gente tem que continuar o quê? Firme. E é o que eu falei, às vezes vão vir pessoas que vão começar a falar, é meu amigo. E os amigos de Jó? Que falavam, acusavam. Então, às vezes, as pessoas, não, está te ajudando. Será? Fica firme no quê? No que a palavra diz. Ontem mesmo, foi ontem, no pós-encontro, o pastor falou que a gente tem que sim ter amizades mais maduras que nós. O que o senhor acha, pastor? O que a senhora acha, pastora? Toma esse caminho, não toma esse caminho? Porque sim, Deus usa sim as pessoas. Mas a gente tem que ver quem são essas pessoas. Para Jó, aquelas pessoas eram amigas dele. Mas estavam ali acusando, estavam falando. E ele o quê? Acabava se entristecendo, né? Então a gente tem que o quê? Ficar firmado naquilo que Deus falou. A fé que agrada a Deus. A mulher do fluxo de sangue. Ela só ouviu falar de Jesus e pensou, se somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ela já tinha gasto muito dinheiro com muitos médicos, mas ela foi ali. Ela teve ousadia e tocou. E ali quando Jesus, né, sentiu que saiu virtude dele, ele falou, quem me tocou? E aí os discípulos, quem, né? Tipo, Jesus, que conversa é essa? Né? Mas ele sentiu, ele sabia que era ela, sabia. Só que ela tinha que ir até ele. Porque aqui em Hebreus 11:6 diz que o que se aproxima de Deus tem que crer que Ele é galardoador do que os o buscam. Então, ali ela foi e teve fé. E falou toda a verdade para Jesus. E aí, o que ele fala para ela? Filha, a tua fé te salvou. Ou seja, ela teve uma fé que o quê? Agradou a Deus. E ela foi chamada de filha e foi salva. Lá em Marcos 2 também fala daqueles 4 amigos. Que Jesus estava lá pregando em uma casa. A casa muito cheia. E eles, não, meu amigo, ele precisa. Ele precisa ter esse encontro com Jesus. Ele precisa. Diferente dos amigos de Jó, eles levaram aquele amigo até Jesus. Não dá para entrar, está muito cheia. Eles não pararam por causa dos impedimentos. Eles abriram o telhado e desceram o amigo. E a Bíblia é bem clara, vendo a fé deles, não foi do paralítico. Ou seja, sim, aqui eu não estou falando que você não pode ter um amigo que vai te incentivar. Ele tinha esse amigo, esses, né? Porque eram 4. E aí ele viu a fé, o quê? Dos amigos. E aí ele falou, vendo a fé deles, aí sim ele vira e fala para o paralítico, né? Que aí os pecados dele estavam perdoados e que ele estava curado. Então, assim, essa fé também agradou ao Senhor. E é esse tipo de fé que temos que ter, não só para a gente, para os nossos amigos. O que você está precisando? É só um abraço? Eu te dou esse abraço. É uma palavra? Eu te dou uma palavra. É não falar nada, só ficar ali de mão dada. Fica de mão dada. Porque o Senhor, Ele usa, sim, as pessoas. E a nossa fé, como o pastor falou aqui,
ela sim, ela pode ser aumentada. E para isso nós precisamos de amigas de oração, nós precisamos de amigos que compartilhem a palavra, né? No encontro também, eu conversando com a pastora na hora do almoço, e ela falou algo que às vezes a gente convida alguém para nossa casa, mas essa pessoa vai entrar como na nossa casa? Então a gente tem que ver bem, são os amigos de Jó ou são os amigos do paralítico? Nós temos que vigiar também nas nossas amizades. Agora falando da fé que não agrada ao Senhor. O pastor já citou, né, dos discípulos no barco, aquela tempestade toda. E aí Jesus tranquilo, porque ele cria naquele que o chamou. E aí eles desesperados, Senhor, mas o Senhor não se importa que a gente está perecendo? O Senhor está aí dormindo de boa? E aí ele foi e falou, levantou, foi lá, quietou o mar, o vento, e falou, homens de pouca fé. Falou também para Pedro, né? Ele andando sobre o mar, os discípulos assustados. E aí Jesus falou, sou eu. Pedro falou, se és tu, me manda ir até ti. E ele falou, vem Pedro. E ele foi. Mas quando ele sentiu o vento, ele começou a cair. E a mesma coisa ele falou para Pedro, homem de pouca fé. Então assim, eles estavam ali com Jesus, mas o quê? Estavam com a fé pequena. Eles tinham que ter pedido, aumenta, aumenta, assim como aquele pai que falou, ajuda na minha incredulidade. Então, às vezes, a gente tem que sim fazer essa oração. Não estou crendo, Senhor. Ajuda na minha incredulidade, aumenta a minha fé. E lá em Lucas 18, na parábola do juiz Inico, no finalzinho, o Senhor fala, e quando vier o Filho do Homem, ele achará fé na terra? Será que ele vai achar fé em mim e em você? Então, todos os dias nós temos que pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Porque eu sei que não é fácil, é como eu falei. E a gente também vendo as pessoas, sabe, se assistir jornal é só tragédia, agora até aqui, a gente pensa, Senhor, e aí? E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo, sabe, para mudar? Acho que foi fevereiro, acho que o primeiro sábado, que vieram aqui os missionários, Verônica, Vinícius, e eles falaram, né, sobre obra, sobre missão. Teve uma reunião aqui, mas antes de falar deles, eu quero ir lá para Tiago. Tiago 2. Tiago 2, a partir do versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras.
Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Diz aqui, apenas e não apenas. Obra e fé caminhando juntas. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E o que Deus falou ao meu coração sobre fé sem obras? Aí volto para o Vinícius, para a Verônica. A gente tem falado muito sobre orar pela nossa cidade, pelos nossos jovens, adolescentes, crianças, adultos, toda a cidade. Mas o que a gente tem feito? O que a gente tem feito? Oramos, ou seja, a fé. Nós temos fé e oramos. E glória a Deus por isso, toda quarta-feira, né, às 15 horas, né, pastora Eliana, fica até o convite, para intercessão, sim, oramos pela cidade. Mas e as obras? Vieram Vinícius e Verônica. Nosso coração queimou, ardeu. Isso primeiro final de semana de fevereiro. O que vocês acham que seria legal fazer? Todo mundo escreveu coisas maravilhosas. Tinha até escrito evangelizar no busão, fazer luau na praia. Várias coisas. Queimou, ardeu. Passou março, abril, a reunião de obreiros. Pastor Machado traz uma palavra poderosa, eu não estava lá na salinha, mas todo mundo comentou sobre missão. Ide, vai, prega o evangelho. Mais uma vez o coração queimou. Não para honra e glória da Débora Vosqueles, mas você não estava, né? Quando a Verônica e o Vinícius estavam aqui. Estava, acho que só o Laércio, né? E ela não estava aqui, mas o coração dela queimou. Por almas de crianças e adultos. E ela falou, vamos evangelizar. Nós saímos com as crianças. Então não basta só queimar, tem que agir. Volto a dizer, fomos para a reunião de obreiros. Queimou, vamos. Já se passaram mais 2 meses, né? Abril, maio, junho. Mais 2 meses. Fé. Não, vamos ganhar Mongaguá. Fé. E cadê as obras? A fé sem obras, ela é morta. Se o seu coração queimou, tanto com a Verônica e o Vinícius, pastor Machado, o pastor tem falado muito aqui também, né? Casa de Paz. É obra. Ir lá para São Lourenço, é obra. Porque assim, o pastor tem falado aqui, o pastor Machado colocou hoje, tem o grupo, né, de missões. O pastor Machado falou, primeiro Jerusalém, depois Samaria, Judéia e confins da terra. Jerusalém, qual é a nossa Jerusalém? Mongaguá. Mas o pastor tem falado, casa de paz. Irmãos, convida os vizinhos. Irmãos, vamos. Eu falo por mim. Eu cheguei para o senhor e já falei de alguém? Não vou acusar ninguém, vou falar de mim. O ano passado liderei uma casa de paz. Não poderia estar, pastor, tem fulano, tem ciclano. Será que eu fico em casa o dia inteiro? E mesmo em casa o dia inteiro, tem vizinho. Eu vou para a academia. Eu chamei alguém. Eu vou buscar a Sofia na porta da escola. Os jovens falam, oi. Eu falo, e aí, você está precisando? Então, assim, a fé sem obras, ela é morta. Não adianta queimar o coração e não agir. Lá em Lucas 24, a irmã Joara até ministrou aqui, o dia que ela ministrou da última vez. Lucas 24,
Lucas 24. Mas essa semana eu fiquei feliz, porque lá no encontro também, eu fui abraçar uma jovem e eu falei, aliás, eu sempre falo para eles estão ali, não me deixam mentir sozinha, que eles sejam usados na escola. Eu falo, eu não tenho a pretensão de que eu, com a idade que eu tenho, eu vou chegar lá e vou. Eu nem posso entrar na escola, mas são eles que estão na escola todos os dias. E eu falo, se deixa ser usado por Deus. E aí eu abracei essa jovem, falei essas mesmas palavras e outras coisas. E depois ela falou que o pastor Mauro, lá de Sorocaba, tinha acabado de falar a mesma coisa para ela. Todo mundo sabe o que aconteceu aqui em Mongaguá. E ela, triste, falou, eu conhecia o rapaz que está internado, ele era da minha antiga igreja. E aí ela falou que na sala de aula, ela propôs que fosse levantado um clamor em favor do Cauã. Isso me alegrou, porque eles estão se posicionando. Outra jovem me mandou mensagem pelo WhatsApp. Carla, eu conheci o rapaz, o menino que faleceu. Ela falou, vamos colocar no grupo? Aí eu ainda falei, porque eu não tenho isso não, gente. É líder, não. Eu perguntei para ela, porque Deus dirigiu a ela. Falei, a gente coloca no geral ou no comitê, que a gente está preparando aí uma coisa. E aí ela falou, no geral, para alcançar mais pessoas. Eles estão entendendo mais do que a gente, assim como as crianças, os jovens, adolescentes estão entendendo mais do que a gente. O que é o evangelho, o que é ter uma fé com obras. Vamos lá? Lucas 24, 13. No caminho de Emaús. Você pode pensar, o que isso tem a ver, com essa palavra? Aí diz, é bem conhecida, mas eu vou ler. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Aí Jesus, que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era o que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer? Ou seja, a fé que não agrada a Deus, falta de fé em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O que aconteceu com o coração? Estava queimando.
E é o que eu falei, nosso coração queima quando vem aqui e incentiva, mas daqui a pouco essa chama apaga. E a gente está como esses discípulos no caminho de Emaús. A gente está assim, conversando entre a gente. Ah, mas você viu, Jesus nasceu, morreu, ressuscitou. Conversando entre a gente. E Jesus está ao nosso lado, e o nosso coração queimando, e o nosso coração queimando. E a gente não percebe que Ele está ao nosso lado. E aí depois se afasta, essa chama se apagou. Então, quando cada um de nós escreveu lá, eu quero fazer isso de evangelismo, fazer aquilo, não deixa essa chama se apagar. As meninas sempre estão me falando, eu queria ir lá dançar na praia, gravar um vídeo. Vai. Se tiver sol, estou me comprometendo com vocês aqui no altar. Se tiver sol sábado, vamos. Vamos. A gente não vai lá no Grand Canyon, né? Como que é? Liberta-me de mim. Lumelpídio. Gravou lá, dançou. É uma forma de evangelismo. A Sofia faz surf. E é um projeto do Bola de Neve. Todo sábado, todo domingo. O Lorenzo também. Todo domingo, não é? A gente se reúne lá, tem palavra, tem louvor. Às vezes você não precisa sair entregando papel. O povo não passa e fica olhando, o que será que é isso? Ou seja, quer dançar? Eu não vou mais ser pedra de tropeço, vão. Quem quer fazer luau? Faz. Quem quer evangelizar no busão? Faz. Estou falando de pedra de tropeço para as meninas, porque as outras pessoas, e elas também é o pastor, claro. Mas tá queimando é Jesus. Vocês acham que o inimigo ia fazer o nosso coração queimar por vidas, por almas, para falar da palavra dele? Não. Então, tá queimando é Jesus. E que nós não estejamos como eles, com os olhos fechados, tampados. Que a gente possa o quê? O reconhecer no partir do pão. E que a nossa fé não seja sem obras. Que a gente tenha uma fé o quê? Que agrade ao Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu falei com os pastores. E eu gostaria que chamasse as crianças também. E os músicos também, neste momento, em pé, mas permanecessem nos lugares. Porque a unção veio sobre toda a igreja. Essa unção do ID veio desde lá de cima do pastor Machado, então é para todos, né? Eu vou aqui fazer uma oração também, mas depois, né, o pastor vai subir, porque eu também vou receber. Eu também preciso que a chama do meu coração não se apague. Volto a dizer, você tem trabalho que te possibilita aí? Vamos quarta-feira. Mas eu não posso. Vamos aqui em Mongaguá. Hoje mesmo eu passei ali com o Adriano, em frente à UPA, e tinha uma mulher assim com lenço. Eu falei, ela está chorando? Por que eu não tive ousadia e fui lá? Você está bem? Então é para todos nós. Amém? Se puderem chamar as crianças, por favor. Pode se colocar de pé. O Senhor queimou essa palavra no meu coração. Estava muito nervoso, igual o Daniel, que mal conseguia ficar de pé, mas amém. Espero que todos tenham entendido e que o chamado é para todos nós, para todos. E as crianças que foram as pioneiras, né, saindo evangelizando. Foi bom, não foi? O dia que vocês foram evangelizar? Foi bom? Como que as pessoas ficavam quando recebiam os papeizinhos? Esther, foi você, né? Que teve a ideia de escrever cartas para entregar na rua. O Mateus fez vários origamis. E é isso, gente. E é isso. Vamos fechar os nossos olhos em nome do Senhor Jesus. Pai amado e querido, em nome de Jesus, Pai, agradecemos, Senhor, por essa palavra. Pai, como todo mundo que sobe aqui diz, o Senhor fala primeiro ao coração de quem vai ministrar. Meu Deus, mas que essa noite, Senhor, não fique só queimando o nosso coração e a gente não faça nada, Pai. Que a gente tenha uma fé
com obras, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. É o Senhor, meu Deus, que está ao nosso lado, Pai, dizendo: vai, só fé não basta. Meu Deus, em nome de Jesus, que tudo que foi escrito, Senhor, meu Deus, em fevereiro, seja colocado em prática, Pai, e tudo que o Senhor ministrou ao coração de cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus, que se torne realidade. A Tua palavra diz, Pai, que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha, Deus. Ó Senhor, que a criatura, Pai, está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Aqui estão os Teus filhos, Senhor, porque se nós estamos aqui, Senhor, muitos voltaram do trabalho cansados, meu Deus, muitos estão passando por processos de que não teriam nem força para estar aqui, Pai, mas estamos aqui é porque somos filhos. Então que venhamos, Pai, a nos manifestar a essa cidade, que Mongaguá, Senhor meu Deus, seja alcançada pelo Teu poder, que seja alcançada pelo Teu evangelho. Abra as nossas bocas, ó Pai, não é sobre nós, nada é sobre nós, porque Gideão, Pai, ó Senhor, ele estava ali malhando o trigo. Ó Senhor, não tinha força nenhuma para ele. O anjo já chegou chamando de varão valoroso, Pai. Ó Santo Deus, e depois, ele ainda não crendo, ele falou: eu sou o menor da minha casa, minha família é mais pobre. E o anjo falou: vai nessa tua força. Deus não vê como o homem vê. Se você está fraco, é na nossa fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu apresento neste momento cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, Pai, em nome de Jesus, para que possamos despertar, Pai, para essa palavra, ó Deus. Ó Senhor, vai nessa tua força. O Senhor diz: vai nessa tua força essa noite. Não é sobre nós, mesmo sem força, mesmo não crendo que, ó Pai, o Senhor pode nos usar, porque quantas vezes, ó Pai, nos achamos fracos, meu Deus, e realmente, meu Pai, ó Senhor, se não estivermos em Ti, nós somos. Mas, meu Deus, fortaleça cada um, que cada um creia, Pai, naquilo que o Senhor quer fazer, Pai, através de nós. É primeiro em nós e depois através de nós. Então, nesta noite, Pai, derrama uma unção especial sobre cada um, Senhor, sobre cada um, que cada um entenda, Pai, o chamado. O Senhor falou: ide pregar o evangelho a toda criatura. Falou também, ó, vai pelo mundo fazendo discípulos, ensinando, batizando, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, ó Senhor, a Tua palavra diz que a ovelha ouve a voz do pastor. Deus, e temos ouvido aqui a Tua palavra sido pregada, Senhor. E o nosso pastor também tem nos chamado, Senhor, meu Deus, por essa grande comissão. E assim como ele fala, Pai, que aquilo que o Senhor quer fazer nesta geração, Ele quer participar. Que a igreja, nós como igreja, Pai, venhamos a despertar e queiramos participar também. Pai, usa cada criança, meu Deus, na escola, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Usa a boca deles, ó Pai, que eles sejam bênçãos, Senhor meu Deus, nas escolas, que eles tenham, Pai, a sensibilidade do Espírito Santo, para ao abrir a boca deles, ó Senhor, possam consolar os amigos, porque o inimigo está querendo sim, tocar nas crianças, Pai, e são eles que estão aqui, Pai, que vão fazer a diferença, assim como cada adolescente, Senhor, que verdadeiramente, Pai, toque nas vidas de outros adolescentes. Desperta em nome de Jesus. É você que Deus quer usar nessa noite. Você adolescente, você jovem, é no seu trabalho. É mesmo aquela que fala: é de outra religião. Não, é esse que Deus quer. E é esse que Deus lá na frente, assim como o apóstolo Paulo foi usado, era perseguidor. Deus, e se tornou grande apóstolo Paulo. Creia que você pode sim alcançar a vida de uma pessoa, que vai alcançar a vida de muitas outras. Mulher, seja amiga de outra mulher, dê palavras de incentivo, abençoa. Se você tem o desejo de sair falando da palavra de Deus para mulheres, vai, é Deus te chamando em nome de Jesus, assim como os homens, todos, Pai, o Senhor chama a tua igreja, Pai, para despertar e ter uma fé com obras, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, aleluias. Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor,
Pai, nós temos sido, ó Pai, impulsionados, ó Pai, encorajados, ó Pai. Nós temos sido, Senhor, empurrados, Senhor, para um novo tempo, para um novo propósito, ó Pai. E que as nossas mentes, os nossos corações possam estar abertos a tudo isso, ó Pai, que o Senhor tem e o que o Senhor quer fazer, ó Pai, em nosso meio, Senhor. Pai, que os nossos corações possam estar totalmente sensíveis a ouvir a Tua voz, a ouvir, ó Pai, o Teu comando, porque nós não somos apenas ouvintes da palavra, mas somos os Teus filhos e somos os Teus servos, e precisamos, ó Pai, obedecer, porque a Tua palavra diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor, e quando o Senhor fala, o Senhor Ele não pede, o Senhor manda, porque nós somos Teus, ó Pai, e estamos, ó Pai, dispostos, ó Pai, a ouvir e obedecer tudo aquilo que o Senhor está falando, ó Pai, aos nossos corações. Pai, que esta igreja, Senhor, não seja uma igreja indiferente, ó Pai, a tudo que está acontecendo nesta nação, nesta geração e em nossa cidade, mas que seja, Pai, uma igreja que se posiciona, Senhor, como, aleluia, Senhor, como filhos e filhas, ó Pai, do Senhor, como ministros, ó Pai, da Tua palavra, do Teu Evangelho, Senhor. Senhor, que nós possamos, como embaixadores do Teu Evangelho nesta terra, Senhor, declarar, ó Pai, que a cidade é de Jesus, que a nossa família é de Jesus, que os nossos filhos é de Jesus, que a nossa nação é do Senhor Jesus. Senhor, que nós possamos ter esta coragem, ó Pai, que nós possamos abrir os nossos lábios e declarar a Tua palavra, o Teu Evangelho, Senhor, que a paz e a alegria do Teu Espírito esteja sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Pai, obrigado pela vida de cada um que esteve neste culto aqui, Deus, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Leva, Senhor, os meus irmãos em paz para as suas casas, para as suas famílias, que nós tenhamos um final de semana abençoado, Pai. Visita a nossa casa, nossos filhos, nossos celeiros, visita, Senhor, nosso trabalho, nossos estudos, Pai, tudo que nós fazemos para a glória do Teu santo nome, Jesus, e que nós possamos estar aqui domingo, louvando, engrandecendo o Teu santo e poderoso nome, Jesus. Pai, obrigado, Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Levante suas duas mãos. O grande amor do eterno Deus e Pai, que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as doces consolações do Santo Espírito seja derramado em nossos corações, sobre toda a igreja espalhada sobre a face da terra, hoje por todo sempre. A igreja diz: amém. Amo vocês. Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar